quando você olha a tabela. Veja que fascinante, o cara que desenvolveu esse negócio, ele não só, olhando as linhas verticais, olhando as linhas horizontais, você vai observar toda a semelhança possível, classificações e propriedades dos elementos daquela direção. Vamos ouvir sobre tabela ainda, e a nível de família, o que andam falando por aí sobre as colunas da tabela periódica. Olá, vocês lembram de alguma frase ou musiquinha para decorar a tabela periódica? Eu lembro. Os 7 porquinhos. Tem mais alguma que você lembra aí? Que li na cama, Robinson Crusoe em francês, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Bom aluno garante índice total. Como serei generoso sendo pobre? Não pise assim sobre os biscoitos, 7 porquinhos. Eu lembro, ó, li na ponta do rubi coisas francas. Li na cama com Robinson Crusoe francês. É. Veja como aquilo que se decora é fácil observar o tempo todo, decorar frasezinhas, macetezinhos. Só que acontece o seguinte, havia um tempo em que isso era importante porque os concursos não colocavam a tabela periódica na prova. Hoje, em todos os concursos praticamente do Brasil, a tabela periódica vem na prova. Para que decorar? Se você pode olhar a tabela e verificar o elemento lá. Então, acabou essa necessidade de ficar decorando um monte de frasezinha para que guardasse os elementos da tabela. Então, vai uma dica importante. Procure saber interpretá-la. Procure saber ler essa tabela muito bem. Ela vai te salvar em inúmeras questões e exercícios ao longo da sua matéria. Em vez de ficar decorando essas coisinhas. É legal? É maneiro na atualidade fazer isso ainda. Mas não é a coisa mais importante de tabela periódica. Legal? Vamos falar agora sobre as famílias da tabela. Você deve ter percebido que essa tabela periódica tem dois grandes blocos. O bloco A, que são as extremidades maiores, e a família B, que é aquela meiuca da tabela periódica mais baixinha. Vamos falar agora das famílias A, que vai do 1A até o antigo grupo 8A, hoje chamado de 0. Vamos falar então, primeiramente, da família 1A ou 1. Família dos metais alcalinos. Ou seja, possuem um elétron na última camada. E o subnível mais energético, NS1. Todos acabam a distribuição eletrônica em S1. Vamos ver uns exemplos. Lítio 3 acaba em 2S1. Sódio 11 acaba em 3S1. Potássio 19 acaba em 4S1. Como eu te disse, todos os elementos acabam a distribuição eletrônica no mesmo subnível. Lembrem, hidrogênio não é metal alcalino. E você sabe por quê? Porque apresenta propriedades químicas diferentes. Gotinha, por isso que é tão bom ter alunos inteligentes como você. Você já fez a pergunta e já mandou a ideia da resposta, exatamente. O hidrogênio, por possuir características e propriedades diferentes de toda a família 1A, ele necessariamente não participa dessa família. O hidrogênio hoje é considerado um ametal, porque ao contrário dos metais da família 1A, que, por exemplo, tendem a perder um elétron, o hidrogênio tende a ganhar um elétron. Os metais, em geral, fazem ligação iônica, o hidrogênio vai fazer ligação covalente. Então você vai perceber que as propriedades desse elemento são diferentes de todos eles. Ah, mas professor, por que ele está então na coluna 1A? Porque a distribuição eletrônica do hidrogênio acaba em S1. E como eu acabei de te mostrar, os elementos da família 1A também acabam em S1. Essa é a única razão que a ciência ainda coloca o elemento hidrogênio na coluna 1A. Legal, Lotinha? Vamos falar da família 2A ou 2. Família dos metais alcalinos terrosos. Possuem 2 elétrons na última camada e subnível mais energético NS2. Ou seja, todos os elementos dessa família acabam
sua distribuição eletrônica em S2. Exemplo, berílio 4, 2S2, magnésio 12, 3S2, cálcio 20, 4S2, todos terminados em S2. Família 3A ou 13 é a família do boro. Possuem 3 elétrons na última camada e subnível mais energético acabando em NP1. Ou seja, todos os elementos dessa família possuem 3 elétrons na última camada e a distribuição eletrônica vai acabar em P1. Característica da família específica, se é 3A, 3 elétrons. Boro acaba em 2S2, 2P1. Alumínio acaba em 3S2, 3P1. Ou seja, todos os elementos dessa família vão acabar em S2P1. Família 4A ou 14. Família do carbono. Possuem 4 elétrons na última camada e subnível mais energético NP2. Carbono 6 acaba em 2S2, 2P2. Silício 14, 3S2, 3P2, caracterizando assim terem 4 elétrons na última camada e sempre acabar em P2. Família 5A ou 15. Família do nitrogênio. 5 elétrons na última camada e subnível mais energético terminado em NP3. N, nitrogênio, acaba em 2S2, 2P3. Fósforo, 15, acaba em 3S2, 3P3. Observa, nesse caso, você viu todos acabarem em P3 e caracterizando os elementos da família com 5 elétrons na última camada. Vamos ver agora a família 6A ou 16. Família dos calcogênios. Tem 6 elétrons na última camada e subnível mais energético NP4. O8 acaba em 2S2, 2P4. Enxofre 16 acaba em 3S2, 3P4. Perceba então, mais uma vez você percebe que tem todos eles 6 elétrons na última camada e acabam em P4. Família 7A ou 17. Família dos halogênios. Possuem 7 elétrons na última camada e subnível mais energético NP5. Exemplos, flúor 9 acaba em 2S2, 2P5. Cloro 17, 3S2, 3P5. Então, possuem 7 elétrons na última camada e acabam em P5 a sua distribuição eletrônica. Família 8A ou 18, também chamado de grupo 0, ou seja, é a família dos gases nobres. Em geral, os gases nobres apresentam subnível mais energético, NP6. O hélio é o único gás nobre que não apresenta 8 elétrons em sua camada de valência. E você sabe por quê? Evidente, Gotinha. Você já viu o tamanho do hélio? O hélio, na sua estrutura eletrônica, só apresenta 2 elétrons. Como ele vai ter 8 na última camada se ele só tem 2 elétrons na última camada? Então, ele é gás nobre por ser inerte, por ter o octeto completo, mesmo tendo só 2 elétrons. Mas é inviável achar que ele possa ter 8, porque ele é um átomo que só tem 2. Legal, Gotinha? Veja só o que eu vou te dizer agora. O gás nobre hélio apresenta a configuração 1s2. Concluindo o que eu te disse, se ele só tem 2 elétrons, não pode jamais ter 8 na última camada. O hélio, por ter apenas número atômico igual a 2, tem distribuição 1s2. Agora, os demais gases nobres, como o neônio, por exemplo, vão acabar em S2P6. O argônio vai acabar novamente em S2P6. Então, como eu te disse anteriormente, os gases nobres têm sua distribuição eletrônica acabada em S2P6. A exceção se faz ao hélio, que embora gás nobre, acaba em S2. E aí guarda uma coisa importante. Todo elemento que acaba em S2 é metal alcalino terroso? Coisa que nós falamos anteriormente? Não. O hélio acaba em S2 e é gás nobre. Ele costuma ser derrubada de questão ou exercício que você venha fazer. Então, nem todo mundo que acaba em S2 é alcalino terroso. O hélio se faz exceção.
por ter apenas 2 elétrons e ser inertes, ele acaba em S2, mas é gás nobre. Essa, então, novamente, para você ter uma visão geral, é a tabela periódica, aonde eu te disse que essas colunas maiores são a família A, e essa coluna central, a família B. Vimos a família A com mais detalhes. Agora, para finalizar essa apresentação inicial, vamos conversar sobre as famílias B. Os elementos do grupo B têm o elétron diferenciador no subnível da penúltima camada, ferro. Observe a sua distribuição eletrônica, ele acaba em 4s2, 3d6. Embora 4s2 sejam elétrons colocados na quarta camada, ele acaba a distribuição eletrônica em 3d6, no subnível D da terceira camada. O ítrio 39. Observe que ele acaba em 5s2, 4d1. Embora ele tenha elétrons no subnível S da quinta camada, ele termina a sua distribuição no subnível D da quarta camada. Observando então, como eu disse, que é característica fundamental da família B ter o último subnível, ter a terminação da sua distribuição eletrônica no subnível D. E, finalmente, vamos discutir sobre os lantanídeos e actinídeos, elementos cuja sua terminação é sempre no subnível F. Ou seja, o final da distribuição eletrônica é sempre no subnível F. Sério 58. Repara que ele acaba em 6s2, 4f2. Então, embora já tenha elétrons no subnível S da sexta camada, ele ainda vai terminar no F da quarta. Então, é interessante perceber que os lantanídeos e actinídeos sempre acabam a distribuição eletrônica em F. Ah, outra coisa. Os lantanídeos também são conhecidos como elementos de terras raras. É uma notação que às vezes em concurso é utilizada. Exceções notáveis das distribuições eletrônicas. É evidente que você tem algumas exceções na questão da distribuição eletrônica. Principalmente que você trabalha em função de energia. E às vezes um subnível semi-preenchido puxa elétrons com mais força que um outro, que deveria ser, em tese, aquele a ser enchido primeiro. E é o que a gente vai ver nas exceções notáveis. Essa questão da energia levando o elétron a saltar para um outro subnível. Repara o cromo 24.